Olá, amigos! Eu sou a Bárbara e bem-vindos ao Biblioteca Intelectual. Aqui nesse podcast a gente vai estar dedicado a ler e falar sobre a literatura clássica e como vamos construir o nosso repertório intelectual com ela e formarmos juntos a nossa biblioteca intelectual. Bem, hoje nós vamos conversar sobre um livro chamado Por que Ler os Clássicos, do Ítalo Calvino. Depois de toda a construção que eu fiz aqui com vocês de qual é o objetivo desse podcast, por que ler livros, por que adquirir a literatura como um hábito para a sua vida, agora eu estou puxando completamente o tema do nosso podcast, que é os clássicos. Então, nada melhor do que falar sobre essa obra do Ítalo Calvino. Ele é um autor muito consagrado na literatura italiana. Contudo, ele nasceu em Cuba. Olha que interessante. Para você ver como é interessante a questão da nacionalidade. Então, Ítalo Calvino foi desde muito pequeno para a Itália e então ele faz parte da literatura italiana. Nesse livro dele, é um dos livros mais conhecidos dele, a gente tem uma coleção de ensaios do Ítalo Calvino, que constitui 36 ensaios num total, cujo um é a introdução, e depois nós temos 35 resenhas do Ítalo Calvino, onde ele fala sobre grandes obras da literatura clássica. O mais interessante nesse livro do Ítalo Calvino é que ele é um livro póstumo, né? Então, o Ítalo Calvino, ele vem a falecer em 1985 e esse livro é publicado em 1991. Então, é uma coletânea, né, que fizeram das resenhas do Ítalo Calvino, mas essa introdução deu a origem ao livro Por que Ler os Clássicos. É uma publicação posterior à sua morte. Hoje nós vamos conversar especificamente sobre a introdução, que é o capítulo que dá o título ao livro. Então, por que ler os clássicos? E aqui o Ítalo Calvino tá falando por que não no sentido de uma pergunta, mas mais no sentido de quais são os motivos para você ler os clássicos. Então, é essa a proposta desse episódio. Para o Ítalo Calvino, clássicos são aqueles livros que nunca terminaram de dizer o que tinham para dizer. Eles são importantes até os tempos contemporâneos. Eles foram escritos há milhares de anos atrás e eles continuam importantes, porque eles falam da essência dos seres humanos. Quais são as nossas essências? Os nossos sentimentos puros e verdadeiros. O sentimento de medo, o sentimento de amor, o sentimento de perda, o sentimento de busca pela liberdade, todos esses sentimentos são da essência dos seres humanos. Não os sentimentos banais, contemporâneos que nós temos hoje em dia. O sentimento do medo de não pagar o IPVA do carro no final do ano é um sentimento completamente contemporâneo. E nós estamos falando aqui dos sentimentos em sua essência, os sentimentos que temos hoje e que eles existiam há anos atrás e vão continuar existindo. Os livros de literatura clássica, eles tratam desses sentimentos, então eles são livros completamente atemporais, uma vez que o homem contemporâneo tem todos esses sentimentos e o homem de décadas e milhares de anos atrás também tinham esses sentimentos. Então esses livros, além de carregarem toda essa questão atemporal no quesito de sentimentos humanos, ainda trazem uma carga de cultura, de sociologia,
mitologia, de religiões e costumes da época que nunca teríamos tão intensamente de outra maneira. Por isso, acredito eu que o Ítalo Calvino fala que os clássicos eles nunca terminaram de dizer o que eles tinham para dizer, porque passa ano entra ano, esses livros continuam importantes porque eles falam da essência da nossa vida. Eles não falam de coisas banais e de sentimentos contemporâneos, né, como eu disse, pagar o IPVA do carro, mas eles falam de sentimentos puros e concretos da nossa raça humana. Por isso esses livros são tão importantes. É interessante comentar também que a literatura clássica, ela muda de perspectiva histórica e perspectiva pessoal conforme o decorrer do tempo. Perspectiva histórica no sentido de que o livro foi escrito num período com culturas, valores, tradições, e hoje, no período atual, a gente consegue comparar o que era diferente, o que foi se mudando através do tempo. Então, existe essa mudança de perspectiva histórica, ver o que era e o que se tornou hoje, as mudanças, e comparar e aprender com as histórias dos nossos antepassados. E em relação à perspectiva pessoal, nós como leitores, nós estamos sempre em processo de mudança e aprimoramento. Eu não sou a mesma pessoa que eu era 2 anos atrás e, consequentemente, não vou ser a mesma pessoa há 2 anos à frente. Então a gente sempre vai mudando e evoluindo e tendo essa perspectiva nova como pessoas. Os livros mudam aos nossos olhares, então clássico ele nunca vai deixar tudo para você de bandeja. Conforme você vai lendo e vai relendo conforme a sua vida, ele vai apresentando novas circunstâncias que você não tinha absorvido num outro momento. E isso é muito interessante. Algumas pessoas comentam muito, é porque agora virou modinha, né? De um tempo pra cá virou modinha reler O Pequeno Príncipe. Eu acho importante, é um livro muito bom, eu ainda não tive a oportunidade de lê-lo, mas é um livro que pretendo ler, e muitas pessoas vêm comentando que leram esse livro quando eram crianças e releram quando viraram adultas, né, quando se tornaram adultas, e que ele trouxe um novo significado que elas não haviam filtrado quando eram crianças. E o interessante da literatura clássica, livro esse do Pequeno Príncipe que se enquadra nessa literatura, o interessante é que eles vão se transformando aos nossos olhares. Você pode ir para uma ilha deserta e levar o Pequeno Príncipe, como eu citei agora, pode ler ele várias e várias vezes e sempre ter algo novo para absorver. Então, acho que os livros clássicos trazem isso de interessante neles e de interessante e maravilhoso. Você nunca vai conseguir absorver tudo desse livro num determinado momento que você estiver lendo. Então são sempre livros que a gente vai estar relendo na nossa biblioteca intelectual para podermos formar juntos a nossa construção intelectual desse livro em específico. Um outro exemplo também que eu gostaria de citar é que eu li nesse ano de 2021 uma obra de literatura russa chamada Crime e Castigo, de Fyodor Dostoiévski. Autor russo maravilhoso, recomendo demais para vocês, eu adorei a obra dele. Ela é profunda, ela fala sobre a essência da alma humana, ela fala sobre os questionamentos da nossa alma, dos anseios e das angústias do personagem após cometer um crime, e isso não é nenhum tipo de spoiler, porque o próprio título do livro fala Crime e Castigo. É um excelente livro e ele fala sobre a alma humana com essas angústias após o personagem ter cometido um crime. E hoje eu posso falar pra você que eu absorvi tudo que eu tinha para aproveitar desse livro nesse momento, mas daqui a alguns anos, quando eu reler esse livro, eu tenha novas percepções dele. E essa é a parte mais interessante,
Por isso, é sempre legal manter as mesmas edições, se você tiver essa oportunidade de guardar as suas edições para reler nelas. Então, guarde as suas edições, anote seus pensamentos nos livros. Não use o livro como uma entidade sagrada, não pode dobrar, não pode amassar, não pode riscar. O livro é seu, se aproprie dele, converse com o autor, escrevendo nas páginas. Faça do livro um interlocutor entre você e o autor e deposite também as suas agonias, as suas percepções, a sua visão de mundo no livro, para quando você vir a relê-lo, você conseguir observar todas as suas percepções novamente e poder fazer uma comparação e uma reconstrução do que você pensava. Então, olha que mágico esse poder que o livro tem, o livro clássico tem de nos fazer refletir e nos fazer observar que a literatura, ela vai vindo pra gente conforme o nosso desenvolvimento como pessoas. Nós vamos absorvendo cada hora o livro de uma certa maneira. E o livro que eu absorvi, Crime e Castigo, hoje, no ano de 2021, não vai ser a mesma forma que eu vou absorver Crime e Castigo em 2025, por exemplo. Eu vou ter outra cabeça, eu vou ter outra percepção de mundo, outra percepção de vida, e por isso o livro muda conforme as nossas perspectivas, tanto pessoais como históricas. Uma vez que eu não vou ser a mesma pessoa, o mundo também vai estar mudado. Eu posso comparar coisas com os tempos passados, que hoje nós temos diversas mudanças contemporâneas. A velocidade da mudança é muito rápida, porque a novidade não é a mudança, a novidade é a velocidade da mudança. Então, quando a gente compara e analisa a cultura de antes, a gente vê os problemas e as melhoras no mundo de hoje. E isso é muito interessante e eu recomendo que você faça fortemente. Essas mudanças históricas e essa perspectiva histórica, ela é muito interessante porque os clássicos, eles trazem essa bagagem, né? Eles nos apresentam um mundo novo, uma vez que nós só temos contato com o mundo atual. Fazer uma viagem no tempo e encontrar a história, a cultura, os valores de outros momentos e de outros países diferentes do nosso. Eu estou lendo atualmente Os Miseráveis do Victor Hugo e eu nunca ia ter contato com a França em 1815 se eu não estivesse lendo Os Miseráveis do Victor Hugo. Então é interessante essa passagem do tempo, essa imersão que nós temos com a literatura que nos transporta. Nós fazemos uma viagem para uma outra perspectiva de vida. Perspectiva essa que é histórica e pessoal. Pessoal no sentido de que você encontra outras personagens diferentes de você, vive outras circunstâncias que você nunca teria acesso de outra forma. E você vive os sentimentos da essência dos seres humanos, que são temas completamente atemporais. Então, portanto, né, cada clássico, ele traz os seus traços próprios, a sua própria história, tanto cultural, quanto de valores, quanto das próprias personagens. Outro exemplo interessante é as peças de Shakespeare. Por que elas continuam aqui? Por que Shakespeare é tão conhecido? Todo mundo já ouviu falar sobre ele. Poxa, quem que não viu as grandes adaptações de Romeu e Julieta? Tem várias. Tem desenho animado, tem peça, tem filme, tem de tudo. Você consegue achar várias formas de se apresentar a peça de Romeu e Julieta. Mas essas peças, elas falam sobre amor, sobre inveja, sobre ciúmes. Digo as peças de Shakespeare no geral, não só Romeu e Julieta, mas elas falam sobre a essência do ser humano. Elas falam sobre sentimentos reais e verdadeiros que nós tínhamos e vamos continuar tendo até os tempos futuros.
Então esses sentimentos são reais e verdadeiros, além deles trazerem toda a carga histórica e cultural que tinha quando Shakespeare escreveu essa história. Então veja que imersão nós fazemos. Eu acho que é interessante também a reflexão de observar como essas personagens lidavam com esses sentimentos e pensar como nós lidamos com esses sentimentos. Será que nós lidamos com esses sentimentos da mesma forma? Será que eles nos agregam como pessoas? Será que eles conseguem nos passar como reagir a esses sentimentos? Como lidar com esses sentimentos que são tão intrínsecos à raça humana? Então, há um processo de desenvolvimento, de empatia nesse processo da leitura. Uma vez que você lê, interpreta o ponto de vista do outro e consegue absorver o ponto de vista do outro, você está fazendo um processo de empatia dentro de você, se colocando no lugar do outro e absorvendo os sentimentos do outro como se fossem seus também. Então, é interessantíssimo o poder que esses livros têm de nos mudar como seres humanos. Uma vez que nós sentimos, nós mudamos nossas ações, nós mudamos nossos valores e eles causam uma transformação. Uma vez que eles causam uma transformação, eles são referências de valores para as nossas vidas. Veja bem, quando eu falo que eles são referência de valores para as nossas vidas, eu quero dizer que essas personagens, elas têm tanto a nos ensinar. Eu já vi tantas personagens perderem oportunidades, agarrarem oportunidades, que é quase um absurdo não passar esses ensinamentos para outras pessoas. Ver como cada personagem lidou com uma experiência e com um sentimento diferente. Isso traz para minha vida novas formas de olhar, onde eu vou me conectando com esses sentimentos e com essas ações, e a gente acaba aprendendo muito com a vivência dessas personagens. Eu estive ao lado de Raskolnikov quando ele cometeu um assassinato em Crime e Castigo. Eu estive ao lado de Sem Pernas de Jorge Amado em Capitães de Areia. Eu estive ao lado de David Copperfield com Charles Dickens. Então, eu estive ao lado de grandes personagens que cometeram erros, que aproveitaram e largaram oportunidades, e todas elas me trouxeram grandes ensinamentos de vida. Todos esses personagens, todos esses autores me abriram portas para sentimentos que eu nunca viveria de outra forma. Eu nunca passaria pela vida dessas personagens, e elas chegaram até mim e me trouxeram todo esse conhecimento, essa carga que a literatura nos transforma, nos passa, nos ensina, e é um sentimento maravilhoso. Portanto, uma vez que a literatura nos transforma, ela também nos ajuda a definir e a encontrar os nossos próprios valores. Por exemplo, teve uma vez que eu estava conversando com um senhor que tocou o meu interfone na minha casa, e eu estava tratando ele educadamente, como sempre, né? Nós tentamos ser pessoas educadas e cordiais, e a minha mãe chegou pra mim e falou assim: mas por que você tá conversando com esse senhor dessa forma? Esse senhor é boêmio, é um senhor que veio pedir dinheiro, ele vive no mundão. Os antigos gostam de falar o mundão, minha mãe fala desse jeito, vive no mundão. E eu falei pra minha mãe o seguinte: porque ele é meu irmão. Então eu percebi nesse momento que os livros, eles transformam, eles trazem pra gente reflexões e também nos permitem encontrar os nossos valores. E eu só vi isso quando eu falei essa frase para minha mãe. Essa frase em específico a gente encontra no livro Os Miseráveis, do Victor Hugo, que eu venho citando nos últimos episódios, porque é um livro maravilhoso, você tem que ler, não tem motivo para não ler. E em um momento da história, a gente vai conversar mais a fundo quando tivermos um episódio específico para esse livro, mas eu já vou adiantando por aqui. Teve uma parte do livro onde um padre acolhe um senhor
que acabou de sair da prisão. E esse senhor fala: mas padre, você não quer nem saber o meu nome? E ele fala: mas eu sei o seu nome. Você é meu irmão. Então é um sentimento de acolhimento com o próximo, de amor para com o próximo, de empatia para com o próximo. Você pode levar em relação isso a ele ser um bispo, né, no sentido religioso, você é meu irmão, mas também podemos levar isso em relação a quesito raça humana, né? Somos todos irmãos, somos todos da mesma espécie, nós somos todos da mesma raça, então somos todos irmãos de uma forma ou de outra. Então esse livro me tocou com essa cena de uma tal forma. É maravilhoso você encontrar os seus valores dentro de uma literatura e perceber que esses sentimentos entraram em você e começaram a fazer parte das suas ações. E foi só naquele momento que eu disse para minha mãe: porque ele é meu irmão, eu percebi que aquele livro tinha me tocado mais do que eu esperava. Então, se dê essa oportunidade, se dê a oportunidade de ser envolvido, de ser abraçado por uma história, por um personagem, por um mundo novo, porque ele pode te transformar de muitas maneiras. No caso aqui eu tô comentando do Os Miseráveis, do Victor Hugo, mas tem 1000 livros interessantíssimos que nós vamos comentar aqui, que são transformadores na vida de uma pessoa, e você pode ter o seu favorito, não precisa ser esse que eu estou falando, mas eu recomendo que você conheça essa obra porque ela é divina. Outro ponto também muito interessante que o autor vai citando, né, na obra, é que os clássicos são geralmente livros que a gente já conhece. Igual eu falei na situação de Shakespeare. Todo mundo já ouviu falar um pouquinho de Romeu e Julieta. Então, existem 1000 jeitos de você chegar a ter contato com essa história, mas você nunca vai entender ela profundamente e verdadeiramente se você não ler a obra. Você deve conhecer a obra por si só. Não tenha um intermediário entre você e a obra. Uma peça de teatro, uma análise crítica, um filme. Vá direto à fonte. Leia a obra. Não deixe que essas outras circunstâncias e essas outras interpretações da obra façam com que você acredite que a conhece por completo, porque não conhece. Você só vai conhecê-la com todas as suas nuances a partir do momento que você ler a obra. Então, aqui no Biblioteca Intelectual, eu tenho o interesse de transmitir para você as minhas opiniões, o que eu considero em relação àquela obra e alguns panoramas históricos do autor, para poder dar uma contextualizada junto, mas nada, absolutamente nada, vai ser mais importante do que a sua própria interpretação. Confie em si mesmo, dê o crédito a você para interpretar e entender a obra somente com você e a obra. Depois é interessantíssimo você procurar adaptação, procurar crítico, se você quiser ouvir o Biblioteca Intelectual antes ou depois, mas tenha a sua própria análise. Leia e interprete por si mesmo. Você terá uma nova perspectiva sobre aquela obra. Eu não vou ter as mesmas interpretações que você vai ter e vice-versa. Por isso que eu gosto do Biblioteca Intelectual, porque é a minha oportunidade de falar com as pessoas sobre literatura e expor as minhas opiniões. Mas isso não significa que as minhas opiniões aqui estão certas e verdadeiras, e não significam que só porque você ouviu o que eu tinha para falar que você não deva conhecer a obra por você mesmo. Conheça, leia, interprete, questione, não concorde comigo, concorde com outras pessoas. E se você gosta de ler depois algumas análises críticas, leia depois.
Interessante falar isso porque às vezes a gente se sente induzido pela interpretação do outro e nós não temos as nossas próprias interpretações, uma vez que já está no nosso subconsciente a interpretação do outro. Então tente ter esse cuidado quando você for ler. Procure ter esses textos de apoio e obras complementares como algo posterior à sua leitura, para que você possa complementar a sua análise com o que outras pessoas têm a dizer. Eu muitas vezes acabo usando alguns vídeos sobre determinadas obras, por exemplo, no canal TLT da Tatiana Feltrin. Ela fala de muitos livros interessantíssimos e ela fala muito bem sobre muitos deles. Então eu uso o canal dela como uma degustação. Eu vejo o que me interessa, o que não me interessa, o que parece ser do meu gosto, e depois eu sento e leio aquela obra e tenho as minhas próprias interpretações que podem ou não ser diferentes do que ela achou. Então, talvez se você usar o Biblioteca Intelectual dessa forma, use ele como uma degustação, procure ouvir o que eu tenho a dizer e procure ver se esse livro é ou não para você, se você tem ou não interesse. Você não precisa ler muitos livros, mas leia livros bons. Leia livros que te agreguem, livros que transformem a sua pessoa. Se eu fosse presa numa ilha deserta, eu com certeza levaria Os Miseráveis, porque eu posso ler aquele livro várias e várias vezes e cada hora eu vou ter uma interpretação diferente dele, e isso é uma delícia. Esse livro me agrega como pessoa de um tanto. Então leia os livros importantes para você. O meu pai, eu achei interessante que um dia eu comecei a falar sobre literatura com ele, e ele chegou assim pra mim: Bárbara, eu não quero ler todos os livros, mas eu quero ler Creme e Castigo, eu quero ler A Divina Comédia de Dante e eu quero ler Os Miseráveis. E eu falei: ótimas escolhas, leia esses 3 e se sinta realizado com essas 3 obras, porque elas têm muito a agregar. Então você não precisa ler todos. Talvez se você encontrar alguns poucos livros através dessa degustação intelectual que eu tô fazendo aqui com você, encontre os livros que você gosta, encontre os livros que você tem interesse e leia. E tenha suas próprias conclusões. Talvez eles não sejam tudo aquilo que você achou, talvez eles sejam mais. Então é muito interessante. Não precisa ler muito, mas leia com qualidade. Leia com qualidade. E os livros clássicos só trazem qualidades, não tem erro. É claro que você pode encontrar algum livro que você não gostou, mas geralmente são muito bons. Muito, muito bons. E eu recomendo que você comece por livros pequenos, livros curtos, livros que não sejam difíceis em quesito linguagem, porque algumas pessoas têm realmente alguma dificuldade com literatura clássica. A gente tem, alguns traumas com a literatura clássica. Por exemplo, traumas de escola, aquele livro do Machado de Assis que você nunca conseguiu ler, aquilo foi um terror na sua vida, você tinha que fazer uma prova. Então, algumas pessoas têm esses bloqueios com alguns livros e autores por conta do que aconteceu em escolas, ou acham que a linguagem é muito difícil, tiveram contato com outros livros que não gostaram. Mas eu peço e insisto que você dê uma segunda chance. E aqui nesse episódio eu vou trazer algumas indicações de livros bons para começar. Livros fluidos, livros curtos, livros que, na minha visão, são bons livros de início. Então eu vou falar um pouquinho deles aqui com vocês também. Como eu acabei citando no último episódio, no livro O Cérebro no Mundo Digital e os Desafios da Leitura na Nossa Era, da Marianne Wolf, ela faz uma comparação entre a primeira página de um livro clássico e a primeira página de um livro best-seller contemporâneo. E ela percebe que o número de orações é diferente entre cada
livro. Os livros clássicos têm muito mais orações e os livros contemporâneos têm menos orações e, consequentemente, orações mais curtas. Então, nós estamos acostumados e programados para ter um estilo de vida mais concreto, mais conciso. Então, a literatura clássica, ela também é difícil nesse aspecto. Nós temos que nos acostumar com um novo ritmo de leitura, pelo fato que muitas vezes estamos acostumados com 140 caracteres que usamos em mensagens ou em conversas mais curtas, em diálogos curtos, em orações curtas. Então, os livros clássicos, eles também trazem essa dificuldade para nós. É uma nova linguagem, é uma nova forma de escrita que vai estar sendo apresentada para você se você ainda não conhece esse tipo de livro. Por isso, eu trago algumas indicações para você termos um começo gradual e um começo tranquilo. Pois bem, então vamos às nossas indicações aqui, do Biblioteca Intelectual, as minhas indicações para vocês de livros para começar. Nós temos 5 indicações muito boas, cada uma de um autor com uma nacionalidade. Então nós temos literatura alemã, literatura inglesa, literatura brasileira, francesa e russa. Pois bem, eu acho que um excelente livro para começar seria A Revolução dos Bichos, de George Orwell, literatura inglesa, publicado ali por volta de 1945. É um livro que fala sobre muitas situações políticas e sobre críticas sociais. É um livro curto, ele tem 112 páginas, ele é quase que um conto, ele é muito fluido de ler e você se envolve realmente com as personagens. Eu acho interessante esse livro e eu recomendo fortemente que você comece por ele, porque ele é muito gostoso de ler. Depois dele, eu sugiro para você ler Capitães de Areia, do Jorge Amado, literatura brasileira, publicado em 1937. É um romance, um livro maravilhoso aqui da nossa literatura brasileira. E na edição que eu li esse livro, ele tem cerca de 260 páginas. Mas ele é um livro muito fluido de ler, é um livro que não é difícil, ele tem bastante diálogos, os capítulos não são muito longos, ele é um livro rápido de maneira geral, então eu sugiro que seja um bom livro de porta de entrada também para você, e ele traz muitas críticas interessantíssimas, e ele fala sobre meninos abandonados, então é muito interessante, eu recomendo fortemente que você leia Capitães de Areia, do Jorge Amado. Depois disso, acho que outro livro interessante que podemos abordar aqui também, todos esses livros que eu tô comentando, nós vamos abordar aqui no Biblioteca Intelectual em algum momento. Mas outro que eu não li, mas que tem muita gente que recomenda o livro dele para iniciantes, é Viagem ao Centro da Terra, de Jules Verne. Literatura francesa, publicada em 1864, e é um livro que vai falar sobre aventura. Então nós vamos acompanhar as personagens nessa aventura ao chegar ao centro da Terra. Então deve ser um livro fantástico, é um livro curto, ele tem cerca de 270 páginas na edição que eu tenho, que é uma edição pequenininha de bolso. Eu recomendo muito as edições de bolso da Zahar, que é a editora que eu tenho esse livro, mas existem outras também. Depois, outra indicação maravilhosa é O Jogador, do Fyodor Dostoiévski, literatura russa, publicado em 1866. Aqui a gente vai ter um romance de Fyodor Dostoiévski. Em específico, O Jogador eu ainda não li, mas eu li Crime e Castigo, de Fyodor Dostoiévski, como eu citei para vocês, Então, eu não espero nada mais do que uma literatura primorosa desse autor maravilhoso que eu já tive contato, mas agora com outros personagens, outros contextos, que a gente vai também debater no Biblioteca Intelectual. E por fim, eu deixei o melhor para o final,
porque esse foi o livro que abriu as portas para mim na literatura clássica. Esse foi o primeiro livro que eu li e eu sou grata e sou apaixonada por esse livro, porque ele transformou a minha vida e abriu as portas para mim, para esse universo da literatura clássica, e eu estou falando de A Metamorfose de Kafka, literatura alemã, publicado em 1915, e ele é muito curto, ele é um conto, ele tem 110 páginas praticamente, é um conto, eu considero um conto, e ele vai falar de um rapaz que se tornou um bicho asqueroso. De uma noite para outra, ele virou, por exemplo, uma barata. Então, é uma premissa muito, muito fascinante. É um livro engraçado. Você fica... Que tema, não? E o Kafka, ele trabalha esse tema de maneira primorosa. E é um livro maravilhoso. E eu espero continuar amando essa história como ela me apaixonou há anos atrás. E eu espero que uma dessas 5 obras consiga abrir as portas para você. Porque depois desse longo diálogo que nós tivemos aqui, eu espero que você se sinta convencido de que a literatura clássica é maravilhosa. E eu espero que um desses 5 consiga abrir a porta para você de um novo mundo, igual a Metamorfose foi para mim. Então, eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse episódio. E no próximo episódio, eu já gostaria de adiantar que nós estamos aqui com um projeto, né? Eu fiz um cronograma para a Biblioteca Intelectual, onde a gente vai ler a história da literatura ocidental de Otto Maria Karpov. E ele faz 10 livros falando sobre a literatura ocidental, e nós vamos comentar cada um desses livros aqui em um episódio, para a gente ter um contexto geral do que foi a literatura. Então, esses vão ser os próximos 10 episódios, cada um falando sobre um livro. E eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. E eu também espero que vocês gostem dos episódios que estão por vir. E eu fico por aqui. Até a próxima!